Bom dia, potência! Bom dia, dono de comércio! Faz alguns dias que eu não passo aqui na nossa live, mas é que tá sendo uma semana bem agitada, que passou e essa também. Então, uma semana inteira de cursos. Ontem começou e foi intenso. Então, hoje vai ser uma nossa live express, uma live rapidinha, porque quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Então, assim, hoje eu tô aqui em Brasília, na verdade. Bom dia, Cris! Seja bem-vinda! Hoje na nossa live express vai ser assim, um bate-papo rapidinho, porque como eu falei pra você, quem não senta pra aprender não pode levantar pra ensinar. Então hoje nessa live express o nosso curso começa às 8 horas da manhã lá. É um curso assim que eu venho sempre para Brasília, sempre faço essa mentoria aqui, e essa semana vai ser inteira, intensa, desde segunda, eu tô aqui desde ontem. E o que eu queria falar para você, que é dono de comércio e tá aqui nessa live agora, na nossa 22ª live. O que acontece? Quando você tem um negócio, normalmente ou você não organiza para que você possa sair fazer um curso, ou você possa sair para que tenha produtividade e a mesma lucratividade, ou você como dono não organiza, ou você organiza de uma forma que a equipe não entrega o que precisa, você sai e a coisa não funciona, ou você delega e não treina. Ou você pode ter, assim, um negócio como eu, que você sai, viaja e as coisas continuam funcionando. O que acontece? Quando você tem um negócio que ele tem uma liderança madura, ou um time maduro, ou você como dono, você é maduro de uma forma que você também delegue as coisas, porque normalmente quando a gente tem esses problemas de não conseguir permitir que a equipe desenvolva, ou não desenvolver a equipe, não conversar para que a pessoa continue fazendo as suas tarefas quando você não está perto, uma das coisas que atrapalha tudo isso é a cultura. Que cultura é que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, independente de alguém estar olhando ou não, é assim que funciona, não são só regras ou só normas, é a forma das pessoas agirem. Outra coisa também que influencia tudo isso é o próprio dono. Então, antigamente, lá quando a gente começou a empreender uns anos atrás, tipo uns 14, 15 anos atrás, no começo eu achava que só eu poderia fazer tudo. E é óbvio que tem coisas que só eu vou fazer do meu jeito, mas as outras pessoas vão fazer do jeito delas o que precisa ser feito, desde que elas entendam as tarefas que elas precisam fazer. Então, quando você é um dono que permite, primeiro, você tem que permitir. Segundo, você permitindo, você tem que dar um passo atrás e falar com você mesmo, opa, se eu vou permitir e se eu quero, já parou para pensar? Se eu como dono quero que o funcionário faça como eu, será que eu expliquei para ele como eu entendi? Será que eu expliquei para ele como eu gosto que faça? Será que eu dei uma listinha para ele como que faz cada tarefa? Porque às vezes a gente quer que o colaborador faça como dono, mas ele nem sabe por onde começar. E outra, você abriu esse negócio, você estruturou esse negócio, você planejou esse negócio, você sonhou com esse negócio é a tua vida. Aí você sabe tanto desse negócio que você acha que para os outros também é óbvio tudo isso que você sabe. Consegue entender que não é óbvio para todo mundo que você como dono sabe. Por isso que ter uma lista, ter processos, ter todas as tarefas designadas faz com que a pessoa também comece a ter aquilo que você pensa e sente que é um senso de dono, porque existe a preocupação, mas também existe para ela a clareza do que você espera dela. Não adianta você querer que a pessoa tenha senso de dono ou que ela faça como você faz se você, como dono, não contou para ela tudo o que você quer. Se você falou uma vez, vomitou tudo lá para ela quando ela foi contratada, nunca mais deu um feedback ou teve uma conversa. Existem 4, 5, 6 tipos de feedback. Quantas vezes por semana você conversa com o teu colaborador? Aí, o que acontece? Hoje eu tô aqui, mas eu tenho líderes que estão lá na minha empresa e que estão fazendo as tarefas que precisam ser feitas. Esses líderes que estão lá fazendo essas tarefas que precisam ser feitas, eles estão alinhados com o que precisa ser feito. Então, cada empresa tem as suas particularidades. Eu escuto muito
os meus mentorados e colegas falando, mas é só eu mesma que faço para ficar bem feito, é só eu que faço. E eu tava contando para vocês, né, lá no nosso começo, o Andy também era muito assim, mas o Andy, a gente tinha um restaurante oriental, e no começo ele falou assim, ai, mas só eu que sei fazer isso aqui. É claro que em cozinhas existem aquelas coisas que tem receitas secretas, existem essas coisas que existem rituais diferenciados de cada coisa, para cada prato, talvez. Ok, isso é uma coisa particular desse nicho. Mas se você quer que o teu colaborador faça como você gostaria, como o dono, e você não deixa claro para ele como que ele vai adivinhar. Ah, eu vou pegar aqui minha bolinha de cristal. Eu até acho que eu vou ter uma bola de cristal numa live para mostrar para vocês. Ai, minha bola de cristal. Porque às vezes o dono fica lá puto. Meu Deus, eu já falei 3 vezes, 20 vezes. Eu já falei, bom dia, Mai, tudo bem? Eu já falei 3, 4, 5 vezes o que precisava fazer. E eu sempre repito a mesma coisa. Mas onde é que tá a tua mentalidade de dono de, ao invés de você ficar repetindo, você estruturar um processo? Você fazia uma reunião de segunda-feira. Ontem, que a gente não teve live, teve reunião lá nas nossas empresas. Mas assim, é reunião de feedback, de alinhamento. Não é uma reunião de ficar assim, 5, 6 horas falando coisas. Não, é reunião de alinhar o que vai ser feito essa semana. Tá tudo bem, se eu não tô lá, quem que fez isso? Tá tudo certo essa semana? Tá tudo ok? O que precisamos para funcionar essa semana? Não precisa dificultar, mas você precisa entender que para o teu colaborador saber o que é fazer um papel de dono, o que é ele ter senso de dono, ele precisa entender pelo menos um pouquinho do que passa na tua cabeça. Senão você fica com aquele ego inflado e achando que só você faz. Lá no nosso começo eu também achava que só eu era capaz de fazer uma coisa, só eu era capaz de entrevistar um colaborador. Tá, mas tudo bem, se você não delega, não é delarga, ó, vai ali, faz aquilo ali, pega o primeiro que tropicar aqui na frente e chama para trabalhar. Não, não é assim. Bom dia, Visita União, tudo bem? Então assim, o que acontece? Quando você coloca os processos e você alinha com a pessoa para que ela veio, já é no começo. A pessoa já começa a ter um senso de dono, porque você foi clara. Tudo que é combinado não custa caro. Você que é dono de comércio, está vendo essa live depois do horário? Essa live é feita aqui de dono para dono de comércio, para que você assista essa live no teu melhor horário. Por isso que eu faço bem cedinho. Hoje eu tô aqui em Brasília, tô em curso e tô dedicando meu tempinho aqui numa live express, que vai ser bem rapidinha, mas para eu trocar uma ideia, para energizar você, o quanto o senso de dono também tem que partir do dono. Muitas vezes a gente é centralizador e a gente delarga as coisas e o colaborador faz mal feito e a gente fica lá, putz, mas eu já falei 20 vezes e ele não entendeu. Mas tudo bem, você já é dono desse negócio há quanto tempo? Qual o teu sonho que está envolvido com o teu negócio? Quantas pessoas da tua família estão envolvidas que são sustentadas pelo teu negócio? A tua missão de vida é esse negócio. O teu colaborador, para ter esse pertencimento, para ter esse sentimento, para ter essa coisa que você tem como dono, porque é a mesma coisa que a gente tem com um filho. Pode ver que tem muitas mães, que eu escuto até as pessoas próximas que falam assim, ai, mas é só eu que dou banho nela bem assim, ou é só eu que amarro bem o cabelinho dela, ou ai, ninguém cuida do meu filho como eu. Vai lá, deixa na avó e fala isso, depois que vai buscar. É isso que acontece na tua empresa. Porque você não vai lá pra avó, ó, isso aqui. Você não vai dar ordem pra uma avó cuidar do neto. Só que quando é uma empresa, você precisa ter outro tipo de sentimento. Porque que horas que você vai fazer um curso, se desenvolver? Quem não senta pra aprender e se desenvolver, ler um livro, ler 5 páginas de um livro por dia. O que acontece? Cada pessoa tem um hábito. Eu amo ler, amo. E eu não consegui ler ontem, porque enfim, tá aqui na mentoria, daí depois você sai com o pessoal e você vai aproveitar o momento. Porque um networking substitui uma leitura. Mas é porque o networking você vai para ouvir e para falar. Normalmente você só quer falar pro teu colaborador e você não escuta. E eu deixei de ler para substituir por uma tarefa produtiva, por algo que me faça bem.
Então, você não pode deixar de aprender coisas, ouvir coisas quando você está num lugar e deixar também de comunicar e ensinar o seu colaborador. Você não precisa ser um mentor para você ensinar alguém. Você precisa ser dono para transferir o que você sabe para o teu colaborador. Agora me conta, se você é dono do teu negócio, todos os seus sonhos estão envolvidos nele. Por que você não para 10 minutos para conversar com o teu colaborador, se é através dele que as coisas vão acontecer? Ai, Karen, mas como que eu vou conversar? Tá tudo bem, existem processos, a gente tem que aprender. Mas uma simples conversa já é melhor que nada. Se você faz uma reunião numa segunda-feira, alinha o que precisa ser feito na semana, você não vai lá na sexta-feira e perguntar, e daí, fizeram? Tipo, como um contador de momento de história, assim, eu vou ficar aqui controlando, será que ele fez, será que ele não fez? Não. Se você precisa desse resultado, existem ferramentas que te dão feedback diário dessas tarefas. Mas eu vou ser uma dona chata. Não é uma dona chata. Você é uma dona que sabe do teu negócio. É bem diferente. Você estar ciente das coisas que acontecem é porque você precisa saber dos resultados diários para que uma semana boa aconteça. Aí depois 2 semanas boas aconteçam e 3 semanas e o mês feche. Donos de comércio precisam honrar as contas, honrar suas coisas pessoais, honrar os sonhos e os salários dos colaboradores, para que você consiga dar o próximo passo, potencializar e sair da fase da sobrevivência. O quando você fica nessa corrida de gato e rato, você não consegue sair da fase da sobrevivência. Por isso que é tão importante, nossa, mas eu vou conversar todo dia com o meu time, ou eu vou conversar toda semana, para que ele tenha senso de dono e vá embutindo nele todas as tarefas, processos, um RCF. Você faz um acordo bem feito no começo, mas ele não vai lembrar de tudo. Ele não é o dono, ele vai ter senso de dono. Então, à medida que você vai se aproximando dele, contando, envolvendo esse colaborador, explicando a tua missão, a visão, o porquê daquilo, porquê dessa missão dessa semana, porquê dessa missão desse mês, o porquê que a gente tem essa meta, o porquê que a gente quer esse resultado. Não esqueça o porquê do resultado. Qual é o resultado que a gente vai bater se a gente fizer essas e essas e essas tarefas? Porque uma gestão por resultado é você saber por que essa tarefa precisa ser feita. Eu preciso ligar para 10 clientes. Porque às vezes o colaborador recebe lá a tarefa. Ligar para 10 clientes. Tá, mas ligar para 10 clientes, qual é o objetivo dessas ligações? O que eu vou converter? O que eu vou conversar com ele? Então, às vezes, o dono é centralizador, mas muitas vezes ele não entende que para ele evoluir, ele precisa delegar para ele poder se permitir aprender, evoluir, se desenvolver, fazer coisas novas, estar perto de pessoas novas, fazer 2, 3 horas de mentoria por semana e pensar que, meu Deus, eu estou evoluindo. Amanhã eu tenho mentoria, quase o dia todo com os meus mentorados. Eu tenho reunião de negócio. Então, assim, você precisa... E os meus negócios estão lá, funcionando. Gente, não é que não existam problemas, as coisas não são perfeitas. Mas quando elas estão planejadas e as pessoas sabem por que elas estão ali, fica muito mais fácil você poder olhar para o teu negócio. Porque quando a gente está na fase da sobrevivência, a gente precisa vender. Por isso que eu falo sempre da responsabilidade do dono repassar as tarefas, da importância do dono falar sobre os resultados, porque a fase da sobrevivência e da construção é que vai alimentar a base para você se estruturar, para você crescer mais, para você abrir uma segunda unidade, para você se desenvolver como dono, para você se permitir, eu quero isso e isso, eu quero aprender mais, eu quero me desenvolver. Consegue entender que a tua consciência de dar importância para as pequenas tarefas vão te levar para uma semana, para um mês, para um ano de grandes tarefas realizadas, que é bater a meta do mês, que é bater a meta semestral, que é ter um time engajado. Mas eu falo, elas não me escutam. Mas é que como é que será que você fala? Você vai andando e vai falando? Você não tem uma reunião semanal para explicar o objetivo da semana? Consegue entender que você tem que sim entender sobre processos e sobre gestão e sobre pessoas? Se a gente não entende de pessoas, a gente não pode fazer negócio. Mas essa minha equipe me irrita.
Ai, porque eu quero, meu Deus, eu já escutei várias coisas dos meus mentorados. A gente escuta e eu já vivi isso. E, gente, eu não contrato as pessoas mais perfeitas do mundo, mas eu tenho paciência para ensinar. Eu tenho uma paciência para entender que as pessoas precisam se desenvolver, que elas nasceram de um jeito, elas estavam numa família que tem uma cultura, que talvez cada pessoa tenha um sentimento, uma forma de agir. Bom dia, Alfredo. Então, cada pessoa tem a sua rotina, a sua forma de se desenvolver. Então, ela chega lá na tua empresa, você não fala, você não deixa claro para... Não tá sem som, tem um pessoal assistindo aqui. Tá sem som, gente? Meu Deus, eu falei todo esse tempo sem som, não é possível. Sério que tá sem som, Alfredo? Mai, você tá aí, tá sem som? Quem que tá na live? Mai, tá sem som? Ué? Não tá ouvindo? Tá. Então, assim, meu Deus, tomara que tenha áudio, porque eu tô falando há um tempão aqui. Então, vamos lá. O Alfredo entrou, falou que tava sem áudio, agora eu fiquei preocupada. Nada de som? Sério? Bom, pessoal, então assim, eu vou pro meu café da manhã. Infelizmente, se a live tava sem som, a gente vai ficar sem som nessa live, não acredito. E desejo uma ótima terça-feira para vocês. Eu vou seguir aqui, tá bom, então. Eu vou seguir aqui. Não vou encerrar a live agora, porque o Alfredo falou que tá sem som. Acredito que se ele tá em outro celular, mas enfim. Aí, bom dia, Isnara, tudo bem? Você pode me dizer se você tá ouvindo a live? Você tá ouvindo bem o que eu tô falando? Oi? Ah, então acho que tava funcionando sim. Ai, ufa, Alfredo. Meu Deus, eu tô um tempão aqui. Eu falei, não é possível. Ai, que bom. Gente, então assim, ó. Ai, que bom. Graças a Deus. Então, assim, obrigada, Alfredo. Aí, o que acontece? Buguei aqui, eu falei, meu Deus, não é possível, tava tão boa essa live. Então, assim, ó, essa live express já nem foi express, foi uma live muito intensa, foi muito boa. O que acontece? Pega o que eu falei e... Pois é, ai, que bom, tá tudo bem. Pega essa live, aplica. O que acontece? Ninguém que hoje é grande, começou grande. Tudo que hoje é grande começou pequeno e você pode sim fazer o teu comércio ser uma grande potência, mas você precisa alinhar com você mesmo primeiro, como dono, para que você execute o teu papel de dono, para que você tenha os resultados. É óbvio que você tem que ter um time. É óbvio que esse time precisa realizar as tarefas, mas você, depende de você também deixar claro para eles tudo isso, para que eles consigam se desenvolver e entregar os resultados que não é que você quer, é que o teu negócio precisa para desenvolver você, para você ter o teu sustento, o teu negócio, os teus colaboradores e essa roda girar e a gente sair dessa fase da sobrevivência e ir para a próxima, que é a fase da construção, que é a fase de ter a base melhor do teu negócio para você dizer assim, pô, agora eu posso dar o próximo passo, eu posso investir em mim ou eu posso investir mais em mim, porque você tem que investir em você o tempo todo. Se tem uma coisa que eu digo é que todo empreendedor, todo empresário precisa de ajuda externa. Se eu soubesse isso lá, quando eu comecei, eu não tinha passado por inúmeras coisas. Bom dia, Arceli, tudo bem? Então, assim, olha, eu desejo do fundo do meu coração que essa tua terça-feira seja incrível. A gente vai ter a live, uma parte da live vai estar meio picotada, porque eu achei que tava sem som, mas ela vai ficar aqui no feed. É uma live de dono para dono. Hoje eu tô aqui em Brasília e tô dedicando o meu tempo para você, para que você faça a diferença aí no teu negócio. E você sim, não importa, não tem fronteiras, não tem limite aonde o teu negócio pode chegar quando você sabe aonde você potencializa o teu lucro, as suas tarefas como dono e você encara esse negócio de outra forma. Então, assim,
Desejo que você tenha uma terça-feira incrível. Se você está assistindo essa live depois do horário, coloca um coraçãozinho aqui, comenta aqui embaixo se você gostou dessa live ou me manda um direct. Bora, amanhã tem mais. Boa terça-feira. Tchau, tchau. E nos meus stories eu vou colocar os bastidores da mentoria e essa semana de aprendizados que vai ter por aqui. Tchau, tchau.